Olá, pessoal! Esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Prateleiraça de cima é o que eu tenho aqui do meu lado agora, o Eduardo Dyer. O Eduardo está lá, eu falo aqui do meu lado, eu estou aqui em Porangaba, o Eduardo deve estar lá em São Paulo. Eduardo, obrigado pela sua presença, viu? Imagina, é um prazer estar com você, mesmo em Porangaba e eu aqui. O Eduardo é o seguinte, eu estava brincando com ele, é o seguinte, quando eu cheguei no ginásio não, no grupo escolar aqui no sítio em Porangaba, desci da garupa do meu avô num dia qualquer de fevereiro de 1972, na escolinha rural aqui. Nesse mesmo tempo, o Eduardo já tinha formado em economia pela USP, já tinha formado em administração pela FGV e já estava começando o pós-graduação dele. Depois ele foi para Harvard. Então, eu penso o seguinte, eu falo sempre que o privilégio que eu tenho nessa vida é o povo que Deus coloca no meu caminho. Dentre eles está aqui o Eduardo Dyer, que hoje, depois de ter trabalhado no Banco Nacional, de ter trabalhado na Copa, de ter trabalhado publicitário, trabalhou na Norte, lá com o nosso amigo Geraldo Alonso, o pai e o Geraldo Alonso Filho. E depois de tanto serviço prestado para o agronegócio na ANDA, na Andef, agora ele assumiu em fevereiro desse ano, a direção executiva da ABAG e está aqui para falar conosco. Ô, Eduardo, você corrige todas as coisas que eu falei aí de errado e obrigado pela sua presença aqui, viu? Não tenho o que corrigir. O que fica absolutamente claro para o nosso telespectador que você me chamou de sênior, não de velho. Porque você estava no ginásio e eu estava acabando pós-graduado na GB. Mas, olha, o caminho nosso se cruzou, sobretudo no agro, desde o tempo da Copas. Eu tenho muito orgulho, viu, Carlão, de ter começado com um talão de pedido vendendo adubo. Eu acho que uma das maiores escolas que a gente tem na vida é começar por baixo e progredir. Eu confesso a você que eu fico envaidecido de ter feito carreira no agronegócio, passando por todas as fases e hoje ocupando esse importante cargo de diretor executivo na ABAG. Você sabe que a ABAG já tem também mais de 25 anos, ela também é sênior, mas era o ideal do Ney Bittencourt de Araújo, que você e eu conhecemos, que acabou se tornando numa associação com hoje mais de 75 associados e uma associação transversal. Tem de tudo na ABAG, o que é muito bom, porque complementa o agronegócio nas cadeias produtivas. Ô, Eduardo, mas deixa eu te falar, eu falei aquilo pelo seguinte, é um sinal de respeito e reverência pelo seu pedigree, viu? Deixa eu te falar, você nasceu aonde, Eduardo? Você é paulistano, não? Eu sou paulistano, embora vivi uma parte da minha vida na média mogiana, morei uma época da minha vida em Porto Ferreira. Meu pai foi vereador em Porto Ferreira, uma coisa exótica, mas, enfim, a minha origem é paulistana e sempre morei aqui. Viajei muito, como todo mundo que mexe no mercado agrícola, nós conhecemos o Brasil inteiro por obrigação de... O vendedor do teu tempo e do meu tempo tinha um carrinho, quase sempre um Fusca, e tinha que sair por aí, porque senão você não vendia. Ô, Eduardo, deixa eu te falar, eu tenho o maior orgulho das minhas raízes, eu falo assim, quando eu coloco o meu currículo, eu sempre gosto de falar que fui boia fria, eu fui entregador de compras quando estudei no colégio agrícola, eu tenho calos nas mãos dessa época que são sempre para eu lembrar, passar a mão aqui, lembrar das minhas origens, de onde eu vim. Minha mãe fez um esforço gigantesco para que a gente pudesse estudar, estudei sempre em escolas públicas. Enfim, eu valorizo muito tudo isso e gosto sempre de contar e de começar as nossas entrevistas situando quem é meu convidado, quais são as origens. Por isso que é muito bom poder trazer
essas informações. Talvez muita gente não soubesse que seu pai foi vereador em Porto Ferreira. E eu queria saber, o setor de adubos é um setor fundamental, obviamente, para a agricultura. A agricultura brasileira não conseguiria chegar onde chegou se não fossem os fertilizantes. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência aí de fertilizante, porque você trabalhou em banco também, né? Me conta um pouquinho da sua carreira, me fala um pouquinho dela. Pois é, na área de bancos, eu sou obrigado a dizer que eu fui mais um estagiário, né? Você começa a vida no banco, e o banco tinha uma hierarquia muito rigorosa. Era, na época, o Banco Nacional de Minas Gerais, que depois era da família Magalhães Pinto, que acabou depois fazendo uma fusão entre outras casas bancárias e virou o que a gente conheceu como Banco Nacional. Essa minha fase foi uma fase onde eu estava com colegas da Fundação Getúlio Vargas na área de marketing, que começava. Era a primeira experiência, Carlão, do marketing bancário. Foi um dos primeiros setores que se especializou em falar com o seu público específico, que foi uma experiência bastante interessante. Aí eu saio de lá e aí eu entro, até porque colegas meus da fundação foram para o setor de fertilizantes, que na época começou a crescer no Brasil, começou a ter um investimento muito grande. Você lembra da Ultrafértil? A Ultrafértil foi uma escola, contratou vários engenheiros agrônomos e tudo mais, e eu fui um corpo estranho, porque a minha formação de marketing foi aproveitada dentro de uma empresa de fertilizantes, que hoje não existe mais, era a Copas, Companhia Paulista de Adubos. Essa era a sigla que formava a Copas, e que depois virou Companhia Paulista de Fertilizantes, SA de capital aberto, com ações de bolsa, e lá eu fiz a trajetória profissional que eu citei anteriormente, saindo do vendedor de adubo, indo a diretor comercial e, numa segunda fase, como diretor-geral da própria Copas. Então, essa minha experiência com fertilizantes tem muito a ver com o desenvolvimento do agro no Brasil. Você falou uma realidade que o próprio amigo comum Roberto Rodrigues diz: existe uma grande mentira que no Brasil, em se plantando, tudo dá. Não é verdade. O solo brasileiro é ácido se comparado com qualquer solo do mundo. Se você for comparar com solos da Ucrânia, solos da Carolina do Norte nos Estados Unidos, mesmo no norte da África, tem áreas extremamente férteis. Se você comparar nós com a Argentina, também é muito... No Brasil, você precisa fazer, primeiro, calagem, corrigir a acidez do solo e depois adubação. E essa foi uma prática que me ensinou que você precisa ensinar o seu cliente a usar o seu produto. Não era fertilizante, está aqui, é isso. Não, a gente passava nas propriedades, Carlão, e fazia um carreador sem adubo e o outro com adubo. Voltava lá 90 dias depois e o cara via uma diferença enorme. Falou: bom, moço, eu quero comprar esse negócio aí. Nós estávamos saindo da fase do adubo dito orgânico, que era cinza de café, caroço de algodão, chifre, osso, farinha de osso. Ainda hoje tem no interior muito desse fertilizante que é importante orgânico. Mas nós fizemos a transição para o fertilizante químico e fez parte da minha formação durante muitos anos entender do nitrogênio, do fósforo e do potássio, o famoso NPK, que a Ultrafértil ensinou. Tinha um desenho animado com o bonequinho do N, do P e do K, e nós passamos, então, a comercializar grandes quantidades. Hoje o Brasil é o quarto maior mercado de fertilizantes do mundo. Ele tem uma pujança muito grande. Infelizmente, nós somos importadores de matéria-prima, largamente importadores, o que gera uma tremenda complicação logística. Você já entrevistou gente de adubo no teu programa.
E você sabe que uma parte substancial do custo do fertilizante está no transporte. De lá, eu saio para próprio, como você falou, para Norton, criamos um núcleo chamado Norton Rural, que só cuidava de contas agrícolas. Eu tinha a conta da antiga ICI, foi a primeira conta que nós tivemos. Tínhamos também uma conta de nitrogênio que chamava-se Allied Chemical, que hoje só vende sulfato de amônio no Brasil. E fomos aí evoluindo, conta da Caterpillar, conta da Fertisa, fomos ampliando e chegamos a ter um volume de mais de 10 contas só focadas na área rural. É a hora que parte da ABMR que você citou, hoje ABMR-EA, esse A é o agronegócio, é exatamente a transição do marketing rural para o marketing rural e agronegócio, que nós passamos a, então, a interagir com outros profissionais, porque, só para lembrar, Carlão, e o nosso telespectador, antigamente tinha os sindicatos. O sindicato sempre cuidou do cuidado patronal, das leis trabalhistas e da área patronal. E nós precisávamos de um lugar para discutir mercado de trabalho, para trocar ideias, para se aprimorar. Surgem aí as várias associações, também para interagir com o governo. Eu sou da época, como você lembrou logo no início, eu sou da época do CIP, Conselho Interministerial de Preço. Tinha que aprovar a tabela de preço no CIP. Ia para o Rio de Janeiro para pegar um carimbo para poder vender adubo. Isso tudo está no passado, mas foi muito importante para entendimento. Veja você que o agronegócio, naquela época, era tutelado. Você tinha o piso, que era o CIP, e você tinha o teto, que era o preço mínimo que a Conab dava. As pessoas mais importantes eram aquelas do governo que estabeleciam quanto você podia cobrar e quanto eles iam pagar. Nós sabíamos o piso e o teto, e você tinha que trabalhar nesse espaço. Então, foi muito importante, foi uma experiência profissional muito interessante. Você acaba se formando um agrônomo. Eu tenho um diploma honoris causa de Lavras, de tanto que eu interagi com o falecido Alfredo Chaide Lopes, que nós perdemos esse ano, uma perda irreparável, o cara que ajudou o Paulinelli a abrir o Cerrado. Enfim, e nós passamos a entender do solo, da química do solo e das necessidades. Nós estamos hoje, Carlão, numa nova fase. Nós estamos assistindo o mercado ir para a biotecnologia. Nós estamos vendo biofertilizantes, bioestimulantes, biodefensivos, onde se procura um caminho alternativo para os possíveis excessos químicos. Eu acho que essa é o resumo de como é que eu vim parar na ABAG. E a ABAG sempre foi uma casa que fez com que interrelacionasse antes da porteira, com dentro da porteira e pós-porteira. Tanto é que nós temos dentro da ABAG sócios de todos os matizes. Tem escritórios de advocacia, tem canais de comunicação, e tem fertilizante, semente, calcário, defensivo, e tem também as cooperativas, os transformadores, as Cargill, Bung e tudo mais, que sempre fizeram parte do agronegócio brasileiro. Hoje, nós estamos com uma vocação de entender melhor o que é o agronegócio e estimular a interação dessas cadeias produtivas. Nós temos que fazer com que elas se conversem melhor. Não é? Eduardo, deixa eu te falar, desde o ano passado, né, a ABAG tem, vamos dizer assim, batido uma tecla importante aí. O ano passado, o discurso do Marcelo Brito lá na abertura do Congresso da ABAG foi nessa linha
né, de a gente separar o joio do trigo, porque o que acontece é que os maus, as pessoas que fazem desmatamento ilegal, que são ilegais, na verdade, são casos de polícia, né, elas acabam sendo, por uma parte importante da imprensa, enfim, por observadores do mundo inteiro, por ambientalistas, e acabam sendo jogados no mesmo saco dos produtores rurais que preservam 26% do território brasileiro dentro das suas propriedades, sem receber um tostão de ninguém. E eu queria saber de você o seguinte: qual é a receita da ABAG para, se é que a ABAG tem uma receita, qual é a receita da ABAG para tentarmos solucionar esse problema que é gravíssimo, que é o problema da imagem do agronegócio lá fora, que ficou bastante arranhada. Eu queria saber qual é a receita da ABAG. Carlão, você citou o ponto de inflexão. Foi exatamente há um ano atrás, no Congresso Brasileiro do Agronegócio de 2019, quando o Marcelo assumiu publicamente que era preciso se fazer alguma coisa com aquilo que se chama desmatamento ilegal, que o capítulo 2 dessa novela, nós já conhecemos, é grilagem, é roubo de patrimônio do próprio governo, que é nosso. Enfim, e aquele foi o ponto de saída de uma série de ações que a ABAG não só protagonizou, como foi parceira. Nós nos transformamos em parceiros da Coalizão Brasil, que cuida de florestas, rios, e que cuida de tentar policiar e mapear esse desmatamento que é realmente ilegal. Para você ter uma ideia, hoje a ABAG faz parte, tem assento no Conselho da Amazônia, junto com o vice-presidente da República, porque é uma entidade interessada nisso. Por que do interesse? Porque os nossos associados acabam sendo, como todos os brasileiros, prejudicados pela percepção e reputação que o Brasil começa a ter no exterior de que está se desmatando. Você sabe que agora, no período junho, julho, agosto, vão vir as queimadas. Elas acontecem, algumas de forma espontânea, mas outras de forma criminosa. E aproveitando os oportunistas da pandemia, estão nos causando sérios problemas na Amazônia. Nós fizemos um manifesto, fomos signatários do manifesto, com 38 grandes empresas, alertando as autoridades nacionais, que é o que nós temos feito, além de alertar, fazer pressão junto ao meio político para que se tome cuidado, porque isso tem prejudicado o agro naquilo que ele tem de melhor, que é o saldo da balança de pagamentos, aquilo que ele tem de melhor, que é trazer divisas para o Brasil. Nós estamos enfrentando problemas criados, de certa forma, no capítulo 1 com a China, e que agora se transformaram num problema da carne, dos frigoríficos, e estamos com um problema de percepção. Nós temos um caso emblemático, maçã que é produzida largamente em Santa Catarina, teve uma queda de demanda porque falaram, olha, estão queimando a Amazônia, como se a Amazônia fosse vizinha de Santa Catarina. As pessoas não têm essa noção, assim como eu não tenho a noção da geografia da China, mas acaba prejudicando, é alguma coisa que tem nos afligido. Nós temos procurado balancear. Eu costumo dizer em palestra, Carlão, sobretudo para engenheiros agrônomos, nós não somos só irmãos gêmeos, meio ambiente e agronegócio. Nós somos irmãos siameses. Não dá para dissociar. Se um produtor rural não cuida da parte que ele tem pelo próprio Código Florestal, que preservar na sua propriedade, ele está depreciando o seu maior ativo, que é a terra que ele tem, e que ele vai deixar para os filhos e que provavelmente vai chegar aos netos. Eu acho que essa é a resenha. Eu chamo de meio ambiente e agronegócio irmãos gêmeos ou siameses, o que você preferir.
Ô, Eduardo, deixa eu te dar uma apertadinha em você aí para a gente ver se fica mais apimentado um pouquinho essa discussão aqui. Você que está sempre, ou agora pelo menos de maneira virtual, está sempre em Brasília. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e a Tereza Cristina, todos amigos nossos, enfim, eu queria... como é que você enxerga o trabalho e o Ricardo, inclusive, com esse trabalho importantíssimo que ele está fazendo em relação ao problema dos lixões, ao problema do saneamento urbano, que efetivamente, para os brasileiros, aquelas pessoas, principalmente o Brasil menos favorecido, que mora nas comunidades, que mora nas grandes cidades, é um ponto-chave. Precisamos melhorar isso se a gente quer dar mais saúde e mais qualidade de vida para as populações. Eu queria saber como é que você que está no dia a dia aí com essa interlocução com o governo, como é que se enxerga aí o trabalho, já que você acabou de falar que são irmãos siameses? Carlão, é exatamente isso que a gente vê na própria estrutura em Brasília. Você vê a Tereza Cristina andar com o Salles em conjunto, e não foi uma, várias vezes eles têm trabalhado juntos. Nós conhecemos e respeitamos o trabalho que o Ricardo fez aqui no estado de São Paulo. Você lembra? Ele foi secretário aqui e fez um excelente trabalho. Acho que agora ele tem um foco no trabalho que ele está fazendo sobre resíduos urbanos e o problema que ele está enfrentando aqui nas grandes cidades, um foco perfeito do trabalho dele. O que aconteceu e que acabou gerando uma dissonância, embora eu digo e continuo dizendo que eles são siameses e têm que trabalhar em conjunto, foi quando tem aquela fala na famigerada reunião ministerial, onde todo mundo ali imaginou que aquilo não viria a público, e a fala de, olha, vamos passar boiada, porque baciada, aquilo é claramente mal interpretado pelo mercado internacional e foi mal interpretado também por um grande segmento do mercado agrícola. Eu diria que não era uma verdade, era uma força de expressão. Ele teve um trabalho muito importante que foi feito e continua sendo feito de desmonte de uma estrutura que estava feita no mercado do meio ambiente que não andava. Tenta tirar uma licença ambiental para você ver quanto dói uma saudade. Eu mesmo, na indústria de fertilizantes, quando a gente procurava fazer com que a parte fluvial do Brasil fosse mais utilizada, nós tínhamos empecilhos brutais. Você não consegue uma licença ambiental para construir uma plataforma química em lugar nenhum do país. Levava mais de 10 anos. Eu concordo e confirmo que ele fez um trabalho de desmonte no Ministério, que estava extremamente aparelhado, que não andava. Eu sou do tempo de defensivo, que a gente vivia ajoelhado para o IBAMA, até para o Ministério da Agricultura e para a Anvisa, e não saíam os nossos produtos. As licenças de um defensivo no Brasil levam, em média, 7, 8 anos. Como é que você vai competir com a Argentina, que consegue aprovar em 1 ano, 2 anos, mercado americano, que você tem o que eles chamam de fast track? Você consegue aprovações mais rápidas, é uma questão, inclusive, de relacionamento. Então, eu digo o seguinte: talvez tenha sido uma infelicidade, mas a nossa percepção é que essas coisas estão convergindo. Não é nós contra eles, somos nós e eles em benefício do Brasil. Essa é a minha leitura e posso te garantir, é a leitura da BAG, e se você ler o manifesto que foi publicado ontem, isso está absolutamente explícito. Meio ambiente e agricultura têm que andar juntos para que a percepção e a nossa reputação transforme o Brasil no grande fornecedor de alimentos, que já é, não é? Não é preciso transformar, nós precisamos crescer. Ô, Eduardo, deixa eu te falar, para a gente fechar a nossa prosa aqui, a gente já extrapolou todos os limites, mas a conversa está ótima. Eu queria saber o seguinte: vem aí o Congresso da BAG em 2020 e o Congresso da BAG
completamente virtual, mas nessa altura do campeonato você já se adaptou. E eu quero saber que vai ter, quais são os temas, assim, os principais temas. Dá uma falada, o que vai acontecer lá no dia 3 de agosto, não é isso? Isso, 3 de agosto, começando às 9 da manhã. A primeira mudança, Carlão, ninguém aguenta ficar muito tempo assistindo um congresso, um webinar, e ficar em frente ao computador. Ele começa às 9 e vai encerrar 1 da tarde. Ele vai ter uma dinâmica bastante grande. O tema esse ano, a gente sempre elege um tema. O tema esse ano é lições para o futuro. Ou seja, nós estamos passando, Carlão, eu particularmente, nos 70 anos vividos, nunca passei por uma transformação, uma crise, uma mudança tão grande como essa que nós estamos vivendo. Então, o tema é lições para o futuro. O que desta crise nós estamos tirando como aprendizado para o próximo momento e para a próxima década? Ele vai ter 3 grupos de painel. Um primeiro painel é um painel que vai cuidar muito daquilo que foi, vamos dizer, o momento que nós vivemos, da crise. Neste painel, nós vamos ter o testemunhal do Marcos Galvão, que é o embaixador do Brasil na Europa, e aí nós vamos sentir um pouco disso que nós acabamos de falar. Como é que a Europa está enxergando o Brasil? Você sabe que a Europa está em vias de tentar fazer a aprovação, que eu acho que não vai ser fácil, entre Mercosul e Comunidade Europeia. Até o mês de novembro deveria estar sendo votado isso, mas então nós temos um primeiro momento que nós vamos analisar exatamente o agro e a crise global. O segundo painel é um painel eminentemente financeiro, onde vão estar capitaneando o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que tem assumido um papel de protagonista, ajudando, inclusive, o agro, quando da disponibilidade de um crédito rural mais farto e um seguro rural de maior montante que nós tivemos na última década. E, finalmente, o último painel, que vai falar da nova dinâmica, tanto social como econômica e ambiental. Lá nós vamos ter um economista, um sociólogo, que é o Pondé, e vamos ter também uma fala que diz respeito ao Zé Roberto Mendonça de Barros, que vai nos situar esse novo mundo. Então, é nesse sentido que o Congresso vai acontecer. Ele vai ser online. Ele tem, hoje, nós estamos há 30 dias, talvez estamos há 29 dias da realização do Congresso. Hoje de manhã já tinham mais de 2.100 inscritos. O fato de se inscrever não significa audiência, mas nós vamos ter pela primeira vez, Carlão, uma audiência que, por ser virtual, será maior do que aquelas que nós tínhamos presencial. Com certeza. Antigamente, nós, inclusive, cobrávamos, né? Tinha um ingresso. Isso, esse ano, é gratuito. Então, nós imaginamos que vamos ter lá, no entre e sai das 9 da manhã até 1 da tarde, nós vamos ter uma audiência maior do que a que nós tivemos o ano passado, onde nós colocamos dentro do WTC 1.200 pessoas numa sala. Carlão, isso não volta a acontecer. Vide o AgriShow, vide as Olimpíadas, mesmo em 2021, vai ser uma tarefa muito difícil a gente reunir esse grupo de pessoas que a gente reunia no futebol, no concerto de rock, nas igrejas e nos congressos Eduardo, e eventos. Deixa eu te falar uma coisa. A abertura vai estar a ministra Tereza Cristina, vai estar no Congresso? Parece... Vai estar a Tereza Cristina, vai estar, na realidade, são 2 testemunhais que vêm de Brasília. A Tereza Cristina, indubitavelmente, ela é uma amiga da ABAG, ela é uma parceira da ABAG, e um outro parceiro que a gente esquece, que é o Tarcísio, ministro da Infraestrutura, que não deixou a peteca cair em logística. Se nós temos comida no supermercado, é porque o caminhoneiro,
A ferrovia e os portos não pararam de operar. Nós estamos fazendo, inclusive, um voto de agradecimento a ele, porque o agro não parou, porque a logística fluiu com alguma dificuldade no começo, tivemos problema num município ou no outro, passava a mão no telefone, ligava e resolvia. Vou lhe dizer, foi um grande parceiro e ele dará um testemunhal também de que o agro não parou e não vai parar. Você sabe disso. Deixa eu fazer uma brincadeira para você. Eu acho que vocês deviam só acrescentar e convidar também o Ricardo Salles para participar dessa abertura e ia dar uma mesa redonda bem interessante, viu? Por que não? O problema é conseguir pôr todo mundo em pouco espaço de tempo. Nós vamos ter em cada painel, Carol, 3 debatedores. Quem vai ser o nosso coordenador, quem vai fazer o papel que você faz na Public, é o William Vac, que já tradicionalmente faz 10 anos que ele trabalha junto conosco nesse congresso da BAG. Mas é uma boa sugestão. Vamos pensar nela. Fica a sugestão. Então, querido, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão de hoje. Prateleiraça de cima, Eduardo Dai. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você. Disponha, Carlão. Vou te seguir, hein? Estou te seguindo. Isso aí. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Nós conversamos com o grande Eduardo Dai, diretor executivo da ABAG, um homem que tem um pedigree extraordinário de contribuições ao agronegócio brasileiro. E é o seguinte, se você estiver nos acompanhando aí no Facebook, deixa o seu like. Se você estiver no YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver na audiência qualificada nacional e internacional do nosso canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo vocês no nosso próximo programa.